Lucas capítulo 9, dos versículos 23 até o 26. Amém? Lucas 9, do 23 ao 26. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória, e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero tratar nessa noite de identidade, de propósito, de chamado. E se tratando, amados irmãos, de identidade e conciliando isso com religião, o que é ser cristão? O que é ser um cristão? Talvez o texto que mais revela isso é exatamente esse texto que nós acabamos de ler. Porque Lucas 9, do 23 ao 26, aborda importantes e vitais indicações da parte de Cristo, da parte daquele que faz um apelo, daquele que faz um chamado. Jesus foi bem claro em dizer assim: quem quiser vir após mim. Se alguém deseja seguir-me, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. E isso, amados, é muito tremendo. E isso é muito forte. E isso é muito impactante. Porque negar-se a si mesmo é despojar-se de todo eu, é despojar-se de todo egoísmo, de todo egoísmo. Porque ser cristão não é ser egoísta. E o paradigma, o exemplo é Cristo. Jesus falou assim: vão e façam discípulos. Mas discípulos de quem? Discípulos de Cristo. Amados, talvez você discorde daquilo que eu vou falar, mas eu considero que não tem nenhum discípulo. Assim como você vai em algumas denominações, em algumas igrejas, e tem um determinado fulano que diz assim: eu tenho não sei quantos discípulos. Ou a ovelha diz: eu sou discípulo daquele fulano tal. Eu, no meu ver, eu acho errado. Porque, amados irmãos, vamos olhar para um grande discipulador, apóstolo Paulo. Apóstolo
apóstolo Paulo, ele discipulou não segundo aquilo que ele pensava, mas segundo aquilo que ele recebeu de Cristo, as palavras de vida eterna, as palavras do nosso Senhor. Vamos ter como base Timóteo. Timóteo era considerado por Paulo como um filho na fé. Mas por nenhum momento você vê Paulo dizer assim: meu discípulo Timóteo. Porque nós somos discípulos de Cristo. A palavra é de Deus. A palavra é de Jesus. Então, quando eu estou discipulando, eu não estou discipulando conforme meu achismo, as minhas ideias, aquilo que eu penso ser verdade, porque o norte é a palavra de Deus. O exemplo é Cristo. O exemplo é Cristo. E se eu quero ser um cristão, eu preciso ser um imitador de Cristo. Eu preciso ser um imitador de Cristo. E Cristo, por nenhum momento agiu, obrigado, com egoísmo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E negar-se a si mesmo é despojar-se de toda a vaidade. Mas não tem nada a ver com aquela questão cultural, né? Que até outrora as pessoas confundiam muito isso. Vaidade, conciliando isso com usos e costumes, maneira de se vestir, disso, daquilo. Não tem nada a ver. Porque a vaidade totalmente equivocada, e que muitos caem nesse erro de vaidade, é aquela coisa do orgulho, é aquela coisa da soberba, é aquela coisa da altivez de espírito, é aquela coisa da arrogância, é aquele orgulho prejudicial. Porque existe um orgulho bom, existe um orgulho que traz enlevo, que traz benefício. Por exemplo, eu tenho orgulho do meu filho. Quando eu vejo ele tocando bateria, eu tenho orgulho dele. Isso é um orgulho bom. É um orgulho bom. Mas tem um orgulho mau. Eu pensar, o meu filho é o melhor baterista, não tem um que supere ele. Aí é um orgulho mau. E é nesse sentido que muitos estão sendo prejudicados pela vaidade. Pela vaidade. Nós percebemos, eu tenho contemplado. Me desculpe se você pensa o contrário. E cada um, a democracia é isso. Cada um tem o direito de pensar, né, o que quiser e ter a sua própria opinião. Mas tudo dentro dos limites, tudo dentro do respeito. Eu sei até onde eu posso ir com uma pessoa. E se tem uma coisa que eu primo, é por respeitar os direitos alheios. Só que tem uma coisa, eu também quero ser respeitado. E a nossa convivência boa vai até o ponto onde há respeito. Porque eu posso brincar, vocês já me conhecem um pouco. Eu posso brincar até.
com as pessoas, mas tudo dentro de um certo limite. Agora, se você vier mexer com a minha aparência, me chamar de careca, aí a gente trabalha com outro âmbito. Uma coisa que eu não tolero é ser chamado de careca, até porque eu não sou. Isso é uma ótica, é um ponto de visão de quem enxerga assim, porque na verdade estão todos equivocados. Infelizmente, até no presbitério já estão me chamando de Xandão da Renovada. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Não pode rir. Aí eu falo imediatamente, está bloqueado. Vou lá no WhatsApp e já bloqueei a pessoa. Expulo o Facebook, é o que está na minha cultura, na minha alçada. Mas, amados irmãos, não tem limite. Não tem limite. A gente brinca, mas a coisa é séria. O que eu tenho percebido desse novo presidente, amados, você pode discordar de mim, eu te dou o direito de você discordar. Mas que o pior defeito dele não é todo aquele currículo que ele tem. Existe um ditado que diz assim, que onde há fumaça, a coisa não viria à tona se não houvesse. Não haveria condenação em várias instâncias se não houvesse. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse novo presidente é a sua soberba, é a sua arrogância, é a maneira como ele trata as pessoas. Comece a perceber, comece a reparar. Quando deu-se aquela coisa lá em Brasília, imediatamente no dia seguinte eles fizeram uma reunião lá. Quem deu uma olhada naquela reunião que eles fizeram lá? Presidente, governadores, alguns ministros do Supremo. Quem viu aquilo lá? Levante sua mão. Todo mundo que cumprimentava ele, foi a raros que ele levou o seu olhar. Por exemplo, uma lá que ficou o tempo todo assim, só faltava dizer, meu Deus, presidente. Ele nem olhava para essa pessoa. E o que é isso, amados? Isso é arrogância, isso é soberba, isso é altivez do espírito. Porque no cristianismo, uma das maiores virtudes é a humildade. E muitas pessoas, amados, podem ir para o inferno se não se converterem nesse sentido. Porque, amados, nós estamos sendo participantes do reino de Deus. E nós precisamos, como cristãos, andar na linha. Existe um norte para nós, existem orientações que Deus nos dá de como que deve ser a nossa vida, a nossa conduta, os nossos procedimentos, as nossas atitudes. E bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou. Não é à toa que Tiago e Pedro disseram que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas vezes, amados, nós caímos nesse perigo de achar e de ter uma posição elevada acerca de nós mesmos. Isso é um erro gritante. Isso é ultrajante diante de Deus. Quando a pessoa, no português bem claro, se acha. Sem mim, coisa não acontece. Sem mim, não há vida. Sem mim, não tem vida. Sem mim, sem eu.
Cristianismo é autodespojamento de todo eu, de todo egoísmo, de toda vaidade, de todo orgulho e prejuízo. E o cristianismo, queridos, consiste mais em dar do que receber. Nós precisamos aprender, porque o exemplo é Cristo. Paulo declarou, e ele aprendeu do próprio Cristo, as suas palavras. Ele declarou lá em Atos 20, 35, que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E é nesse sentido que também nós estamos pecando, amados. E nós precisamos pedir para Deus: sonda-nos e transforma-nos, para que possamos viver um verdadeiro cristianismo segundo o Cristo, segundo Cristo. Não viver um cristianismo segundo aquilo que nós pensamos ou achamos, mas viver o cristianismo segundo Cristo, segundo a palavra de Deus. Porque o cristianismo é autodespojar-se. Não é ser voltado ao egoísmo. Todo o nosso ego tem que ser pregado na cruz. Porque cristianismo é mais pensar no outro do que em si mesmo, é assim que diz a palavra. Abre um texto comigo, que está em Filipenses, capítulo 2. Se você tiver curiosidade e quiser acompanhar, Filipenses capítulo 2. As palavras de Paulo, a igreja da Macedônia. Filipenses 2, 3 e 4, olha o que diz: nada façais por contenda e nem por vanglória, antes por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, uma palavra como essa é fácil de obedecer. É fácil considerar o meu próximo, o meu semelhante, superior. É fácil isso. Porque muitas vezes, amados, nós somos totalmente vencidos pelo egoísmo. O próprio Paulo falou em 2 Timóteo 3 que os homens seriam amantes de si mesmos. E esse tempo que nós estamos vivendo é muito visível isso. Homens amantes de si mesmos, voltados a si próprios, vencidos pelo egoísmo. Mas a palavra diz assim: nada façais por contenda, nem por vaidade ou por vanglória, antes por humildade, cada considere o outro superior a si. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Abre Romanos capítulo 12. São textos muito conhecidos, mas sempre vale a pena nós conferirmos. Até esses tempos atrás, o irmão Tiago me mandou um áudio. Eu fiquei muito emocionado com o áudio dele. E ele citou esse texto. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Quando eu me nego a mim mesmo, o outro é melhor que eu, porque eu sou humilde.
outra é superior, e assim reza a palavra. Eu prefiro dar muito mais honra do que receber, porque à medida que eu dou honra, Deus me honra. Textual da Bíblia revela o coração de Deus no sentido de dar, o que é exemplo para nós de negar-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode glorificar pelo amor de Deus que nos amou de forma graciosa, misericordiosa e nos deu Jesus Cristo? Amor de Deus. Só que, amados, o que é o mais impactante ainda é aquilo que o apóstolo do amor escreveu lá em 1 João 3,16. E nisso consiste o amor. Se você quiser acompanhar, 1 João 3,16. E nisso consiste um amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque cristianismo é negar-se a si mesmo, é pensar mais ainda no próximo. O amor tem isso como base. Agora, se eu estou pensando só em mim, se eu estou defendendo só os meus próprios interesses, que tipo de cristianismo que eu estou vivendo? É o cristianismo fundamentado na religião, mas não na palavra de Deus. O próprio Cristo declarou lá em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O exemplo é Cristo. Quem pode glorificar mais forte se você concorda com essa palavra? Cristianismo é negar-se a si mesmo, é morrer para o mundo, é viver para Deus, é viver uma vida crucificada com Cristo. Negar-se a si mesmo é uma luta constante contra a sua própria carne, é negar-se a si mesmo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Encerramos a primeira parte. Abre em Efésios 4, tratando de nova vida em Cristo, de negar-se a si mesmo. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aquele que nega-se a si mesmo é semelhante a Deus em justiça, proveniente da verdade. E aí no capítulo 5, no primeiro versículo, diz assim, nos versículos 1 e 2, diz assim, Efésios 5: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Nós fomos chamados para negarmos a nós mesmos e devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, e andarmos como Cristo andou, e amarmos como Jesus amou, e perdoarmos como Jesus perdoou, e vivermos uma vida em busca da paz e da santificação.
Porque sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. Quando nós negamos a nós mesmos, nós queremos estar em paz com Deus e com todos os homens, e buscamos a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Segundo lugar, ser cristão é tomar a sua cruz. E o que é isso, irmãos? É abraçar a missão de Jesus. O que Jesus fez morrendo na cruz? Deu a sua vida por nós, carregou a cruz, e teve alguém que por um momento carregou por ele. Quem foi? Simão Sirineu, proveniente da África do Norte, 1.600 quilômetros de distância, estava naquele dia em Jerusalém, e teve uma participação muito especial. E o apóstolo Paulo faz menção de um dos filhos de Simão, em Romanos capítulo 16, o tal de Rufo, que foi uma bênção. Mas, amados, nós temos como missão abraçar a cruz, tomar a nossa cruz e abraçar a missão que Deus nos comissionou. Como igreja, nesse ano, nós vamos colocar no nosso coração e cumprir o ID de Cristo. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. A nossa missão, amados, é divulgarmos a palavra que nos salvou. Quem glorifica ao Senhor pela sua salvação? Quem glorifica? Quem valoriza a sua salvação? Quem valoriza um dia ter ouvido a palavra de Deus e hoje ser salvo e ter essa testificação do Espírito Santo? Glória a Deus. Pastor Cote diz assim, que pessoas transformadas vão transformar o mundo, pessoas curadas vão curar o mundo, pessoas libertas vão libertar o mundo. Jesus veio para libertar este mundo do mal, e nós também temos essa missão. Agora, se nós nos voltamos para vir à igreja só para receber, aí é filha da sanguessuga, que tem aquela mentalidade, dá. Mas não, nós não fomos chamados para ser sanguessugas. Dá. Nós fomos chamados para dar. Esse é o propósito de Deus para nós. E você pode ir lá no Evangelho de Marcos capítulo 16, está lá o ID. E você pode ir lá no Evangelho de Mateus capítulo 28, está lá o ID. E você pode ir em Atos no primeiro capítulo, está lá o ID. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa missão. No entanto, uma das menções de Jesus em Mateus 24 é que o Evangelho vai ser pregado no mundo todo, e então virá o final. O Evangelho, nós precisamos, amados, abraçar a nossa cruz, testemunhar do amor de Deus, testemunhar da nossa salvação, testemunhar da verdade. Um Deus carregou uma cruz de madeira nos ombros, a fim de que nós recebêssemos a salvação. E assim Deus nos comissiona aos homens a sua mensagem sacrificial de salvação. Porque, amados, existe uma missão de redenção do homem, de favorecimento eterno. Por quê? O Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer com as obras do diabo. E quando nós pregamos a palavra de Cristo, é a palavra de Cristo que vai manifestar e vai desfazer com a obra do diabo. Presta atenção naquilo que eu estou dizendo aqui. Ontem, amados, eu carreguei no meu carro um menino. E ele entrou assim,
cabeludo, de boné, e 19 anos, eu percebi que ele estava drogado, porque ele chegou, e aí, não sei o que lá, tal, foi mal, demora, desculpa aí, mano, não sei o que lá. E queridos, eu já percebi, esse menino, eu vou ter que ter um jogo de cintura com ele. E aí, muita correria, não sei o que lá, desse tipo. Sentou no meio e ficou em cima de mim para começar. Sabe quando a pessoa não senta nem do lado nem do outro do carro, dos bancos, mas sentou no meio e ficou ali em cima mesmo. E eu percebi, esse menino não está legal. E aí, o que você faz? Você tem uma outra ocupação fora isso aqui que você está fazendo? Falei, rapaz, eu sou pastor. E deixa eu contar o meu testemunho para você. Quando eu era menino, eu era maconheiro, eu era da noitada, eu era bebu, isso e aquilo. Quando eu falei para ele, eu sou pastor, nossa, mano, que legal! Nossa, curtição mesmo, favorecimento. Não, isso é desse jeito. E eu comecei a contar o meu testemunho. Comecei a contar como que era a minha família, os dramas que nós vivemos por causa do alcoolismo, a experiência terrível que eu tive com maconha, porque eu falei para ele, os meus pais nunca foram me orientar acerca assim de como que deveria ser a nossa vida. Os meus pais nunca imporam limites de nada. Então, muito cedo, muito novo, eu já estava bebendo, eu já estava fumando, da bebida para a droga foi um passinho muito fácil, muito curto. E, resumindo, eu experimentei muitas coisas ruins na minha vida. Experimentei, cheirei até gasolina, para vocês terem uma base. E assim, queridos, eu contando essas experiências, eu percebi que ele aquietou. E ele só ficou me ouvindo. E por um momento ele falou assim, eu vou dizer para você, eu sou usuário de uma coisa. Sou usuário. Mas eu acho isso legal. Eu acho isso bom. Aí eu falei para ele o seguinte, até um momento da minha vida eu achava também legal. Só que, assim, começou um tempo que eu estava sendo mal visto já pelas pessoas. Porque muitas e muitas, eu ouvi com esses ouvidos aqui, dizendo assim, se dirigindo a mim, assim, ô maconheirinho. Foi naquela fase negra mesmo, na minha vida, porque teve uma fase que eu fumava maconha todos os dias. Não tenho vergonha de dizer isso, porque hoje eu sou livre para a glória de Deus. E eu achava também legal, até um dia que o legal se transformou em monstro. E eu vi a morte dele. Eu vi a morte. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia e me resgatou. Com 19 anos eu tive uma experiência muito ruim. E foi ali que eu tomei tempo na minha vida. E parei. E pensei assim, eu não quero mais isso. Eu era um menino, da idade dele, 19 anos, daquele que eu conduzi ontem. Eu era um menino, e eu tive muita atitude. E olha que eu nem estava numa igreja. Porque eu fui chegar na igreja com 24 anos, porque depois que eu
continuei bebendo e fumando. Até o dia que meu irmão morreu, que ele foi velado na igreja, onde o pastor pregou, a palavra veio de encontro ao meu coração, e faz 25 anos que eu estou nesse caminho pregando a palavra do Senhor. Mas a palavra do pastor impactou meu coração. Eu pensei assim naquele dia: hoje eu vou beber, eu vou fumar, mas amanhã eu não coloco mais nada disso na minha boca. E decidi, tomei uma decisão, coloquei isso como propósito, porque eu não queria morrer como meu irmão morreu. E glória a Deus que a partir daquele momento decisivo, eu tomei algo que abençoou e edificou a minha vida, porque eu não tinha perspectiva nenhuma, até aquele momento que eu entrei numa igreja e ouvi a palavra do Senhor. E Jesus declarou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu pude testemunhar para aquele menino, gente, da palavra. E no final das contas ele saiu meio calado do carro. E como eu estava comentando com o irmão Norton, a semente foi lançada. E eu creio que essa semente pode produzir e pode libertar uma vida. Porque o propósito de Deus, o chamado de Deus para nós é esse: é tomar a nossa cruz, é abraçar a missão de Jesus, é testemunharmos da verdade, é nos preocuparmos com as pessoas, com as vidas, a fim de levarmos uma palavra de transformação, de salvação, de libertação para as pessoas. Esse é o nosso chamado. Vamos colocar no nosso coração o evangelismo esse ano, divulgarmos a palavra de Deus, porque se nós cremos nessa palavra, nós precisamos divulgá-la no nome de Jesus, porque é a palavra que tem o poder libertador no nome de Jesus. E eu pude ficar feliz, e eu não me envergonhei de testemunhar para aquele menino, que eu percebi que ele não estava, poderia ficar ali, jamais ele saber que eu sou um pastor, poderia terminar, acabar minha viagem e pronto. Mas não, gente, nosso chamado é nos preocuparmos com as vidas, a ponto de levarmos a palavra, porque a palavra de Deus quer libertar as almas. Fique em pé. Ser cristão é seguir após Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, quantos não quiseram nesse momento? Quantos e quantos ainda hoje não querem seguir Jesus? Não querem assumir um compromisso real com Cristo, a ponto, amados, de não negociar mais princípios e valores. Porque seguir após Jesus é mudança radical de vida, de caminho, de conduta. É seguir após os passos dele. Se você puder abrir comigo, só mais um texto, nós já vamos orar. 1 Pedro 2:21. Está lá no final da Bíblia. Pedro 2:21 diz exatamente sobre isso. A palavra de Pedro, que seguiu Jesus, teve um momento de deslize, normal, qualquer um pode errar, transgredir, ir pelo caminho largo. Pedro foi, negou Jesus por 3 vezes, mas recobrou a consciência, caiu em si, voltou para o caminho e depois escreveu essa verdade aqui, 1 Pedro 2:21. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Precisamos, como crentes, como cristãos, seguirmos os passos de Jesus.
andarmos pelo caminho que Ele andou. Senhor, eu te seguirei por onde o Senhor for. As raposas têm os seus correios, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar para crescer. Amados, seguir após Jesus não é fácil. Não é só o fato, né? Eu tenho uma religião, eu sou da Sexta Igreja Presbiteriana de Amparo, eu sou da Quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Universal. Não é só isso. Seguir após Jesus é seguir de acordo conveniente com quem Jesus foi e com quem Jesus é. O exemplo é Cristo para nós. Se essa palavra tem falado no teu coração nesse dia, vem aqui à frente. E se você quer assumir um compromisso de verdade com Deus, a fim de uma mudança radical de vida, a fim de você ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar as almas, para trabalhar para o reino, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, vamos te ungir e vamos crer na providência do Senhor. É aquele hino que nós cantamos aqui, né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Faz de mim, Senhor, faz de mim, servo, disposto a servir, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta, quer ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, presbítero Augusto vai estar no aleluia, usa-me, declara assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração. Levante sua mão e declara isso: transforma-me conforme, olha bem, você está cantando, enche-me até despojar-se de si mesmo. Aí vamos ser instrumentos de Deus. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol onde sobre as águas como abrigo. Flecha que quer ser usada, ora em qualquer lugar. Isso aqui é minha vida. Aleluia. Presbítero Tiago, fazer essa oração para nós, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Espírito Santo, estamos orando, Pai, junto com a tua igreja, junto com os teus servos, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa vir, Senhor amado, cobrir cada vida com o teu sangue, Pai, nesse momento, Pai. Derramando da graça, derramando do poder e da unção, Pai amado, dando, Senhor amado, a libertação, a cura, Pai amado, aleluia. Senhor amado, que este ano, Senhor amado, seja o ano, Senhor amado, da vitória, da bênção, Pai, para trabalhar, Espírito Santo. Deus, em poder de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor amado, aleluia, em nossas vidas, Pai, por ter cuidado, Pai amado, de cada filho nosso, Pai amado, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, aleluia, pelo Senhor ter, Pai amado, cuidado, Pai amado, está cuidando, Pai, da nossa família, Pai. Senhor amado, aleluia, neste momento, Espírito Santo, entregamos, Pai, tudo em tuas mãos, Pai amado, porque nada é por acaso, Pai, tudo tem um propósito, Espírito Santo, aleluia.
nesse momento, nesta noite, Espírito Santo, estamos reunidos, Pai, para glorificar esse momento, para honrar o teu nome, Pai, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, Pai, Deus, Pai, que guerreia por esta vida, Pai, que luta, Pai, junto com esta mãe que chora pelo seu filho, Pai. Espírito Santo, nesta noite, Espírito Santo, o condição do Espírito Santo está, Pai, sobre este coração, sobre esta alma, sobre esta vida, Pai. Pai, manda um novo cântico, Pai, está sendo, Pai, Pai, colocado, Pai amado, nesta vida, Pai amado. Deus do poder e Deus de graça, também, Senhor amado, eu oro, Pai amado, aleluia, junto na tua igreja, Senhor amado, no teu servo, Pai, pastor Oswaldo, Pai, cobre-lhe com o teu sangue neste momento, Pai, Pai, amado, que o Senhor possa visitar o teu filho, Pai, cobrir-lhe com o teu sangue, Pai, renovando sua saúde, Pai, renovando, Pai, a sua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que queremos, Pai, na vitória e na bênção, Pai, amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como falar